Alô. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém? Ô, glória! Vamos lá, povo. Agora falou glória porque o Regis não está aí não, né? E chegamos ao final de Malaquias, irmãos. A 14ª mensagem. Que bom, né? Graças a Deus. Foi muito bom para mim, foi muito edificante poder estudar esse livro das Escrituras, conhecer melhor o profeta Malaquias. Já havia pregado diversas vezes em textos soltos, mas foi um privilégio poder compreender aqui os caminhos de Deus aqui na vida do povo judeu através do seu profeta, como Malaquias deve ter tido momentos difíceis, com tanta mensagem da parte de Deus dura, e ele ousadamente, intrepidamente, capacitado por Deus, é claro, transmitiu aquilo que o povo precisava ouvir, tudo tendo em vista a restauração de um povo que estava com uma postura incorreta, com escolhas incorretas, com a compreensão errada das coisas de Deus e, consequentemente, com uma prática também comprometida. Mas tudo isso tinha como propósito Deus mostrar o quanto Deus os amava. Tanta declaração de amor de Deus em meio ao juízo. São contrastes interessantes, né? Ao mesmo tempo que tem uma pegada dura da parte de Deus quanto à rebeldia de um povo que conhecia Deus e tratava Deus como se não o conhecesse. E Deus, ao mesmo tempo, mostrando um amor imenso e um desejo de ver o povo restaurado. Tem sido bom demais. Em particular, esse capítulo 4, que nós estamos estudando. Vocês estão me ouvindo bem? A concorrência é quase desleal, mas eu tenho que prosseguir. Quer aumentar um pouquinho? Dá um pouquinho mais de... Quando acabar lá a chuva, aí você diminui. Mas esse capítulo 4, ele é muito significativo. Essa primeira parte que vimos dos versos 1, 2 e 3, é confrontador. Confrontador. Faz com que realmente a gente se mexa na cadeira, e eu creio que o objetivo era esse. Quando Deus fala através do seu profeta, o que disse aqui, relembrando coisas que já haviam sido ditas antes. Mas é muito interessante ver como Deus termina o Antigo Testamento, contexto que antecedeu a Nova Aliança. Na verdade, eu nem digo que antecedeu a Nova Aliança. O contexto que antecedeu o silêncio. Deus deixou o povo realmente com uma pulga atrás da orelha, para que eles pensassem. Porque o silêncio que veio depois daqui, dos últimos momentos aqui que Deus fala com o povo, foi também juízo da parte de Deus para um povo rebelde, que estavam tratando Deus como um qualquer. Né? Mas ainda assim nós vamos ver aqui nesse texto de hoje a paciência de Deus. Como Deus ainda tem objetivos bem diretos, que é de que o povo se arrependa. Vamos ler versos 4, 5 e 6 do capítulo 4 de Malaquias e depois vamos orar. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez por estarmos aqui juntos, como tua igreja, para te adorar, ó Deus. Te agradeço muito e peço, Senhor, que mais uma vez sejamos instruídos pela tua palavra e capacitados pelo Senhor a uma resposta correta àquilo que vamos ouvir nesta noite. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus.
Amém? Então Malaquias ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Depois dele, os 4 séculos que estavam por vir, não houve palavra do Senhor, até que então João Batista surja pregando no deserto. Isso é uma coisa que me impressiona bastante. Se Deus permitiu que houvesse esse intervalo, é porque o povo precisava pensar. O que nós percebemos nesses versos 4, 5 e 6 está mais explícito no verso 6. Que toda essa desobediência, essa falta de temor, essa não compreensão do amor de Deus e essa atitude religiosa e irresponsável do povo para com Deus, gerou divisão na família. Não somente conflito entre o homem e Deus, que já há inimizade natural por causa do pecado, mas a desobediência gerou ainda mais contenda no relacionamento de Deus do homem com Deus. A consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor gera conflitos também dentro de casa. E não é à toa que o texto diz que ele fará, e aqui eu entendo isso literalmente, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Então há uma desobediência generalizada em função do esquecimento da lei do Senhor, e isso gera então uma natural desobediência. É o que vamos entrar em detalhes mais aqui. E o que acontece? Da mesma maneira que se deu o afastamento por causa dessa negligência espiritual, nós vamos ver nesses versos 4, 5 e 6 que a vontade de Deus é que as pessoas sejam reconciliadas, não somente entre si, mas também com Ele. E há uma progressão muito interessante aqui, que a gente percebe logo no verso 4, é que houve uma alienação das pessoas em relação a Deus, devido à absoluta negligência à palavra de Deus. O verso 4 diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Por que Deus diria lembre-se, usa a expressão lembrem-se, se o povo estivesse sabendo tudo e fazendo as coisas que tinha que fazer? Deus fala lembre-se porque o povo está completamente esquecido. É uma exortação, é uma advertência. Lembrem-se. Em Deuteronômio aparece 14 vezes essa expressão. Diante do descuido das pessoas com as coisas do Senhor, com a lei de Deus, Deus faz por 14 vezes essa advertência em Deuteronômio. E aqui, mais uma vez, nós vemos Deus chamando o povo nas conversas. Então, essa progressão, ela é uma coisa que tem muito a ver conosco. Nós desobedecemos, fazemos coisas que, se pararmos para trazer à memória as coisas que já aprendemos do Senhor, não faríamos, mas simplesmente a gente se desinteressa pelas coisas de Deus de uma tal forma que a gente se esquece, desobedece. A desobediência gera rompimento com Deus e consequências terrenas. E aqui o objetivo de Deus é dar a trilha, dar o caminho para uma reconciliação. Então, o primeiro passo aqui é essa negligência em relação à sua palavra. O primeiro rompimento foi com Deus. No verso 6, então, a primeira parte, como eu já disse, isso gerou rompimento, alienação familiar também, filhos contra pai, pai contra os filhos. E se isso não fosse corrigido, como diz aqui no verso 6, quando vemos aqui esse do contrário, se o povo não parar ou não parasse com a desobediência, com essa alienação em relação às coisas de Deus, esse do contrário significa que o que estaria por vir era apenas juízo. Tipo, olha, voltem-se vocês, os pais, para os filhos para os pais, depois de lembrarem das coisas do Senhor, né? Caso contrário, ou em outras palavras, porque se vocês não fizerem isso,
O que vai restar para vocês é só juízo, pela desobediência, pela negligência. O remédio de Deus, então, para a nação, o povo dele, é enviar Elias, e aqui a figura de Elias como um profeta importante do Antigo Testamento. Num primeiro momento, a gente pensa em João Batista, que ele vem na autoridade e no poder de Elias. Existe uma série de passagens bíblicas que apontam nessa direção, que não é Elias retornando no Novo Testamento, mas é ainda no período neotestamentário, é João Batista, como aquele que vem chamar o povo ao arrependimento antes do juízo, mas também podemos pensar nesse juízo aqui como aquela testemunha que virá também no poder de Elias, provavelmente aquele que estará na tribulação, na primeira fase da tribulação, testemunhando na autoridade de Elias ali naqueles dias. Mas eu creio que o nosso texto em particular aponta para João Batista, aquele que Deus vai enviar para chamar o seu povo ao arrependimento, e João Batista fez isso no seu ministério público, que vemos no verso 5 aqui do capítulo 4. Irmãos, o fato é que Deus só envia julgamento ou juízo se nós rejeitamos a sua oferta de misericórdia. Caso contrário, Deus não tinha motivo de gerar juízo em ninguém, sobre a vida de ninguém. Mas o juízo do Senhor, ele vem em função da nossa rejeição à sua misericórdia. E Deus é tão bom que não nos esquece, Ele nos disciplina. Deus é tão amoroso que não nos abandona, Ele nos corrige. Ele dá a oportunidade do juízo. Juízo esse que, ao final, provavelmente vai condenar alguns, mas vai livrar outros. Mas só há juízo, repito, quando há rejeição às muitas misericórdias de Deus, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, verso 1. A primeira grande rejeição, se formos olhar apenas aqui no livro de Malaquias, é mais uma vez, eu creio que todas as mensagens, se não mencionei diretamente, indiretamente, a grande indiferença do povo era para com esse imenso amor, no momento de crise moral tão grande, Deus ainda me solta essa, que é uma declaração de... É bem o que veremos na mensagem de domingo, em Romanos 12, ali dos versos 14 em diante, no finalzinho ali, acho que é no verso, não vou lembrar agora exatamente o versículo, mas estava mexendo nisso agora de tarde, quando Deus diz que, citando Provérbios 25, que aquelas pessoas às quais nós devemos mostrar amor, mesmo que sejam pessoas que nos feriram. Quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas na sua cabeça. Eu creio que é bem o que Deus está fazendo aqui. Ali aquela proposta de Romanos 12 é gerar um sentimento de vergonha mesmo. Né? A pessoa que deveria vingar-se, ela demonstra amor. É como se estivesse colocando brasas sobre a sua cabeça. Isso deveria acontecer na vida do outro. Mas não, eu faço isso sobre a minha, por causa de você. Aí Deus vai para um povo rebelde desse jeito e diz, eu sempre os amei. E nós vimos o que esse povo tem feito aqui, né? Eu sempre os amei. Então, o grande motivo de Deus aqui terminar a última sentença dita por Deus através de Malaquias na velha aliança é uma sentença que fala sobre juízo. Porque é exatamente o que o povo rejeita até hoje, este inexplicável amor de Deus, eu sempre os amei. E continua assim, Deus sempre nos amando. Então aquelas pessoas precisavam, no primeiro momento, se acertar com Deus. O propósito da exortação de Malaquias é que o povo se acerte com Deus pela obediência à sua palavra e depois se acertem entre eles, né, no relacionamento uns com os outros. Esses são os dois grandes mandamentos, né, irmãos? Deuteronômio capítulo 6, verso 5, nos diz que devemos amar a nosso Deus, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, e depois, entre nós,
exercitar o amor. Você vê que o que Deus está cobrando aqui é exatamente os dois mandamentos que abraçam todas as Escrituras, né, que vemos em Deuteronômio 6,5, resumindo toda a lei e os profetas. Então, o que vemos é Malaquias dizendo da parte de Deus que a chave para nós estarmos reconciliados com Deus e entre nós é obedecendo a palavra de Deus. É impressionante como nós não saímos desse ambiente de conhecimento das Escrituras, obediência e bênção. E do outro lado da moeda, ignorância das Escrituras, desobediência e maldição. E juízo. A gente anda e bate aqui no mesmo lugar. Mais uma vez, a gente quer encontrar solução para as nossas crises por meio de jeitinhos, presentes, enganos, manipulações, sorrisos falsos. Mas o método de Deus para lidar, para que nós aprendamos a lidar entre nós e com Ele, sempre vai passar pelo conhecimento das coisas de Deus, pelo não esquecimento das coisas de Deus, que vai gerar obediência à palavra do Senhor, e aí, então, os relacionamentos vão ser devidamente cuidados, tratados e realinhados, mas sempre por esse caminho. Isso pode parecer, no primeiro momento, uma resposta meio simplista para crises que a gente venha a passar na vida da gente, crises conjugais, crises relacionais sérias, às vezes problemas tão complexos, mas eu tenho absoluta convicção que praticamente todos os conflitos da alma que a gente sofre têm como causa, ou mesmo problemas relacionais que geram problemas na alma, as aflições financeiras que a gente causa, ou aquelas que nós sofremos indiretamente, todas as preocupações da vida que afligem a nossa alma, todas elas, direta ou indiretamente, derivam da desobediência à palavra de Deus, do desconhecimento e da desobediência às Escrituras. Então não é simplismo de forma alguma dizer que a solução para as crises da nossa alma, não o desaparecimento dos problemas, que isso não vai acontecer nesta vida, mas problemas não precisam ser sinônimos imediatos de crise na alma. Quando eu digo crise na alma, é desesperança, aflições sem fim, falta de esperança, falta de paz do Senhor. Porque crises elas vão sempre existir. Mas essa aflição da alma que nos acomete, maciça a maioria das vezes, ela vem por desobediência, desconhecimento e desobediência, ou o que é pior, irmãos. Nesse contexto, vamos já falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que mais sério do que o desconhecimento é o esquecimento daquilo que já ouvimos da parte de Deus e depois fazemos como esses caras aqui dos dias de Malaquias fizeram. Trataram Deus como se fosse um qualquer, porque perderam aquilo que receberam dos seus pais, dos seus avós, quem era o Deus que os livrou lá do Egito. Então vamos para a solução de Deus para isso, que está no verso 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Então, qual é a grande receita de Deus para que nós possamos lidar com as aflições da alma, estarmos reconciliados com Deus e entre nós? Nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. A gente não pode lembrar ou não pode obedecer aquilo que a gente não lembra. Como é que você vai obedecer uma coisa que você não lembra? Por outro lado, você não pode lembrar o que a palavra de Deus diz se você não se dedicar ao estudo das Escrituras, a uma vida devocional responsável, a um compromisso diligente com a palavra de Deus, com ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Por outro lado, nós não podemos usar a nossa falta de conhecimento das Escrituras ou
aquilo que nós gostamos muito de dizer, que não decoramos, nossa memória é curta, tal, como uma desculpa para a desobediência, de forma alguma. Não podemos de jeito nenhum fazer isso. Porque a gente sabe muito bem que normalmente, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas normalmente a falta de memória é muito mais por negligência do que propriamente algum problema que a gente tenha neurológico ou intelectual ou coisa parecida. Muito mais poderia ser dito aqui, mas eu vou me limitar a apenas 2 observações sobre isso. A primeira é óbvia. Você só pode lembrar do que você já sabe. Isso é óbvio, não é? É até meio bobo, mas não é não. Nem repetitivo. Existem crentes que desobedecem a palavra de Deus por desconhecimento. Pode ser. Só que isso, de forma alguma, é álibi para a gente pecar. Mas, pastor, eu não li esse texto ainda. Pois é, eu entendo essa parte. O problema é que quando a gente começa a colher as consequências da desobediência, a gente culpa a Deus. A gente simplesmente culpa os outros que pecaram contra nós. Então eu desconheço a palavra de Deus, mas quando as coisas dão erradas, quando eu começo a colher consequência do meu pecado, eu imediatamente transfiro a responsabilidade e a culpa para Deus. Eu coloco Deus como a causa do meu pecado e as pessoas ao meu redor. Então não há desculpa. Porque se somos salvos, você sabe muito bem o que eu vou dizer para você. Se você é uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo, pela obra de Cristo na cruz, você recebeu o Espírito de Deus. E se você recebeu o Espírito de Deus, mesmo que você não tenha aquele texto bíblico de cor, você não saiba onde está na Bíblia, talvez nem tenha lido, você sabe que quando você vai pecar, o sinal vermelho acende. Você sabe disso. Não sabe? Teu coração, o Espírito de Deus testifica em nosso coração que tem coisa errada. Então a decisão de pecar continua sendo nossa. Eu posso não saber onde é que está o texto bíblico, mas o Espírito de Deus, ele me mostra que tem coisa errada, e eu peco porque eu quero. Se eu fosse na igreja pentecostal, eu dizia, está vendo? Deus confirmou. A trovoada. Como é simples e sério isso? Sem dúvida, a raiz dos nossos problemas é o fato, ou a raiz de muitos dos problemas das pessoas dentro das igrejas evangélicas é o fato de que não aprenderam da palavra de Deus. Infelizmente, não tem se ensinado a palavra de Deus. Mas o outro lado da moeda é que uma vez que você sabe ler, que você já creu em Jesus como Salvador, e ainda assim você não vai para as Escrituras, a responsabilidade não é só dos líderes negligentes, não. É sua também, é minha também, quando eu não vou para as Escrituras. Porque o Espírito de Deus fala conosco, ele nos ensina. Senão o irmãozinho lá em Xique-Xique, que não tem um pastor que possa ensinar para ele as Escrituras, estaria perdido. Então, se a gente vai para as Escrituras com temor e tremor, o Espírito de Deus, ele nos ensina. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o que falta para eu conhecer o Senhor pela sua palavra? Ir para as Escrituras. Esse é o problema do ser humano, do crente de um monte de igreja, que diz que pecou porque o pastor não ensinou. E depois diz que a culpa foi do pastor ou da igreja ou de Deus. É lógico, se nós queremos lembrar da palavra de Deus, nós devemos nos aplicar a conhecê-la. Devemos nos aplicar a ler mais as Escrituras. Aí o pastor lá pega no pé de vocês para memorizar versículos na classe de doutrina, no Instituto Bíblico. Não é para judiar. É literalmente para você adquirir um hábito importante. Porque naquelas horas de crise, ou quando você está evangelizando alguém na rua sem uma Bíblia na mão, ou nas suas horas de crise pessoais, você tem textos básicos importantes, daqui a pouco você se habituou
Até a palavra de Deus, principalmente esses pontos que marcam muito a nossa vida, bem guardados na nossa cabeça, e o próprio Deus nos capacita a lembrar daquilo que nós buscamos conhecer na sua palavra. O fato é que você só vai se lembrar e obedecer aquilo que você aprendeu, aquilo que você se dedicou a conhecer. Caso contrário, é pouco natural. Então, o nosso problema em relação à exortação de Deus para que tenhamos um relacionamento correto com o Senhor e depois entre nós, é irmos para as Escrituras, para que a gente possa, então, obedecê-lo e assim ser restaurados em nossos relacionamentos. Mas por que é tão facilmente nós justificamos nosso pecado com a desculpa de que a gente não lembra? Ah, eu não lembro. Esse negócio de não lembro, irmãos, eu tenho experiências aqui, esses anos todos, de pessoas com bastante idade, indo para a classe de doutrina, indo para o instituto bíblico, e dando um show com memorização de versículos bíblicos. A gente pode até ter hábito, não ter hábito de ler, não ter hábito de um monte de coisa. Adquire, você não tem, mas é um bom hábito. Adquira um bom hábito. Por que a gente tem tanta facilidade de adquirir o mau hábito? O mau hábito a gente não quer largar. A gente diz que já, essa aqui eu sou assim mesmo, é a resposta que a gente dá. Aí na hora de adquirir um bom hábito que nos aproxima de Deus, isso eu não consigo. Você percebe como nós somos terríveis? Terríveis. Mas na hora que a coisa não dá certo, Deus não me abençoou. Sabe por que a gente esquece as Escrituras, irmãos? Ou não guarda na memória? Eu não tenho a menor intenção de atingir ninguém. Todos nós temos nossas coisas que fazemos com mais habilidade do que outros, umas têm mais facilidade para uma coisa do que outras. Tudo isso eu acho. O que é normal, é normal. O que eu realmente advirto e critico é a negligência. Porque a gente não admite atraso ou negligência da parte de Deus. Ele não pode ter. Mas eu posso ter todo tipo de atraso e negligência em relação às coisas do Senhor. Então essa coisa, nós temos que começar a encontrar aí uma forma de mudar isso. E um dos motivos pelo qual a gente esquece a palavra de Deus com tanta facilidade é porque a gente não considera ela tão importante assim. Porque as coisas mais banais, a molecada do jogo aí, do jogo de videogame aí, como é que é o nome dos negocinhos que eu esqueci? Dos tabletzinhos que vocês ficam lá, que eu vendo lá, vocês tudo jogando lá, o joguinho lá, maluquinho lá, com o Pedro lá. Né? Lembra de tudo quanto é senha, lembra de tudo quanto é jogo, até o Pedro lá, o moleque de 10 anos, fala uns nomes para mim lá, só esse negócio não que eu não entendo não, cara. Eu, quando quero entender alguma coisa mais difícil, eu vou lá, aprendi grego, aprendi hebraico, estudo aqui, estudo ali e tal. Eu me interessei. Você se interessa pelas coisas que te interessam, decora a senha de internet, Facebook, de LinkedIn, de não sei, tudo que é grupo aí de como é que é o nome? Redes sociais, né? Você tem senha para tudo, sabe entrar em tudo, né? Na hora de você recitar um versículo bíblico, você não lembra. Vai dizer que isso é outra coisa a não ser desinteresse. Porque você não sofre de Alzheimer. Você não tem nenhuma doença mental nem intelectual. Então o que é isso? A não ser desinteresse com as coisas do Senhor. Desinteresse pela palavra de Deus. Você vê por que Deus exorta o povo dizendo, olha, lembrem-se da lei de Moisés que eu dei lá no Horebe para ele, para que o povo não peque. E no finalzinho do verso 6, caso contrário, eu vou fazer juízo contra vocês. Está certo, Deus está certíssimo. Deus nos deu tudo que nós precisamos para acertar. O desinteresse é que quebra a nossa comunhão com Deus e quebra a nossa comunhão entre nós. O problema não está em que não tem amor. Não, você tem amor, você está completamente negligente e desinteressado. Então você não está capacitado biblicamente a pôr em prática do jeito certo as coisas que tem aprendido.
Então, a chave para a obediência bíblica, sem dúvida, é considerar a palavra de Deus algo que realmente seja importante para você. Tem nenhuma descoberta teológica extraordinária aqui, não. É uma coisa bem óbvia, bem prática. A chave para a obediência bíblica é a gente considerar a palavra de Deus, a infalível e inerrante palavra de Deus, como algo importante para a sua vida. A gente precisa definitivamente encarar as Escrituras como um manual de sobrevivência neste mundo que jaz no maligno. Caso contrário, vamos continuar aí numa vidinha morna, aquela que Deus diz lá para a igreja, não lembro qual é a igreja do Apocalipse, olha, vocês morninhos aí, eu tenho uma vontade enorme de vomitar da minha boca. Nós não podemos tratar a Bíblia como um amuleto, irmãos. Nós não podemos tratar a Bíblia como um livro de autoajuda que eu vou para a Bíblia quando eu estou no desespero, no bico do corvo. Desculpe a expressão. Eu preciso tratar as Escrituras como um manual de sobrevivência num mundo mau. Manual de sobrevivência espiritual. Quer aprender a lidar com seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos? Vai aprender a lidar com Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Sabe como é que se faz isso? Vai para as Escrituras. Que ela seja importante para você. E você indo para as Escrituras, Deus vai te dar tudo que você precisa para você aprender a lidar com os seus relacionamentos horizontais. Mas não antes de você aprender a lidar com Deus, mediante a sua palavra, não qualquer mandinga gospel que alguém invente na televisão ou nessas igrejas aí de self-service. É muito interessante a maneira como Deus termina o Antigo Testamento. Deus termina o Antigo Testamento com uma maldição condicional, com um juízo condicional. Ele diz lá, que a partir da obediência, de lembrar das Escrituras da obediência, Deus fará que os pais se voltem para os filhos se voltem para os pais. Do contrário, a última linha do Antigo Testamento, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então nós estamos com um juízo condicional. Deus termina assim o Antigo Testamento. Se vocês fizerem o que eu estou mandando, vai ser de um jeito. Se vocês não fizerem, vai ser de outro jeito. Deus termina o Antigo Testamento com um juízo condicional. E lá no Novo Testamento, Deus termina com uma promessa incondicional de Cristo aos seus. Jesus diz lá no finalzinho, certamente venho sem demora. Irmãos, isso são contrastes tão bacanas. Eu tenho vontade de falar bem mais sobre isso, mas depois a gente vai ter oportunidade. Porque se a gente junta esse momento aqui de certamente, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, certamente venho sem demora, junto com o que Deus diz aqui através de Malaquias, no verso 17, ele nos trata os seus de seu tesouro pessoal. Irmão, isso aqui é para a gente chegar e apenas dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que nos livrar desse juízo condicional. Deus nos dá ainda a chance do arrependimento. Deus nos dá a chance de pararmos de ser acomodadamente esquecidos ou desinteressados. Deus nos acorda aqui agora, dizendo, olha, eu já dei para vocês tudo que vocês precisam. Se vocês esqueceram, é porque a minha palavra não é importante para vocês. Então é melhor parar agora. Então é melhor que isso pare agora. Porque tentar resolver os problemas horizontais, dizendo que são meus, que me amam, que eu sou Deus de vocês, essas coisas todas que o pessoal religioso fala aí, mas na hora de conhecer as Escrituras, vocês não têm interesse porque outras coisas são mais interessantes. Aquelas eu memorizo. Aquelas eu guardo. Aquelas eu faço ao pé da letra. Mas a minha palavra não é importante até precisar de mim. Então vem cá. Vamos fazer assim. Lembrem-se da lei que eu entreguei a Moisés, lá no Horebe.
Lembrem-se da minha palavra e por causa disso me obedeçam. E aí eu vou fazer exatamente como eu estou dizendo. Eu vou reconciliar pais com os filhos e vou voltar os filhos para os pais. Caso contrário, vocês receberão juízo. Deus é tão paciente. É esse Deus aqui. Eu sempre os amei. Porque se não fosse isso, não tinha primeira parte. Lembrem-se. Não tinha um caso contrário, já seria diretamente, chega, estou cheio de vocês. Mas Deus é tão bom que Ele começa logo no começo de uma carta tão importante e dura. Ele começa dizendo, eu sempre amei vocês. Cabe a nós fazer o quê? Diante disso, irmãos. Senhor, me perdoa porque eu não tenho tido o interesse que eu tenho pelas coisas temporais, as coisas que passam absurdamente rápido, quebram, não têm valor eterno. Tenho tido interesse por essas coisas, mas não tenho tido o mesmo interesse pela Tua palavra. Tem misericórdia de mim, eu não te obedeço porque eu te conheço pouco. Eu me relaciono pouco com o Senhor pela Tua palavra. Crises relacionais, crises de convivência vêm por um relacionamento curto e frágil com Deus. E somos encorajados amorosamente pelo Deus que nos diz que somos o seu tesouro pessoal e que sempre nos amou a parar com isso agora. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que legal, fechamos Malaquias no último dia, na última quarta-feira de 2016. Eu não planejei, mas deu super certo. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez pela Tua palavra, ó Pai, que nos ensina tanto, como o Senhor nos ensina. Muito obrigado pela Tua paciência em nos conduzir à Tua vontade de maneira tão amorosa, como é perceptível que o Senhor sempre nos amou. Da mesma forma como é perceptível, ó Deus, a nossa indiferença, muitas vezes, ao Teu amor. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Nos ajuda a arrumar isso, ó Deus. Nos ajuda a Te amar em primeiro lugar de todo o nosso coração e depois, então, estaremos habilitados a demonstrar esse amor entre nós. Nos ajuda a lembrar da Tua palavra, ó Deus, buscando Te conhecer mais, gastando tempo contigo, guardando na nossa cabeça as verdades que envolvem, ó Deus, o Teu caráter, o Teu relacionamento conosco, a Tua graça, o Teu amor e a Tua justiça. Muito obrigado, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a corrigir aquilo que identificamos como pecado aqui. E que possamos ser mais cuidadosos, ó Pai, como tesouro Seu. Como aqueles que confessam que Te amam. Ajuda-nos a ser mais coerentes com essa declaração que tão facilmente vem à nossa boca. Assim eu Te peço, ó Deus, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos nos separar em grupos e vamos orar.